Esse banco é só para clientes VIP. A frase saiu alta, cortante, na frente de todos. O gerente segurava o cheque entre dois dedos, como se fosse algo sujo. Seu riso ecoou pelo salão. Clientes viraram a cabeça. Uma senhora desviou o olhar. Um homem de terno parou de digitar no celular. O garoto não respondeu. Apenas apertou a alça da mochila velha contra o peito. Suas mãos tremiam. Segurança. O gerente chamou, sem tirar os olhos do garoto. Acompanhe esse jovem até a saída. Agora. A porta de vidro da agência se abriu devagar. Rafael entrou pisando com cuidado, como se o chão pudesse quebrar sob seus pés. A mochila nas costas estava rasgada na lateral, remendada com linha grossa. O tênis gasto e sujo de poeira. A calça jeans desbotada nas dobras. Ele parou no meio do salão, olhou ao redor. Balcões reluzentes, ar-condicionado gelado. Pessoas bem vestidas esperando em cadeiras estofadas. Tudo ali parecia pertencer a um mundo que não era o dele. Rafael caminhou até o balcão principal. Tirou da mochila um envelope amarelado. Dentro, um cheque dobrado com cuidado. Ele alisou o papel contra o balcão antes de estender para o atendente. O homem atrás do vidro, um sujeito de meia idade, gravata azul marinho e crachá, onde se lia Sérgio, gerente. Pegou o cheque sem olhar para Rafael. Seus olhos correram pelo papel. Pararam no valor. 50 mil reais. Então ele ergueu a cabeça. De onde você tirou isso? Sérgio perguntou, a voz carregada de desconfiança. Rafael engoliu seco. Me deram. Te deram. Sérgio repetiu, arrastando as palavras. Ele virou o cheque, examinou a assinatura, depois olhou novamente para Rafael, para a mochila velha, para o tênis surrado. Quanto você tem na conta aqui? Eu não tenho conta. Rafael respondeu baixo. Sérgio soltou um riso curto, seco, alto o suficiente para alguns clientes olharem. Você não tem conta, aparece aqui com um cheque de 50 mil reais e espera que eu acredite que alguém simplesmente te deu isso? Rafael sentiu o sangue subir para o rosto. Eu não estou mentindo. Claro que não. Sérgio inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos no balcão. Sua voz subiu de volume. Banco não é lugar para gente como você. Silêncio. O salão inteiro pareceu parar. Uma mulher na fila ao lado segurou a bolsa com mais força. Um homem de terno cruzou os braços e observou. A atendente do caixa ao lado abaixou os olhos. Rafael ficou parado. As palavras não saíram. Ele apenas apertou a alça da mochila contra o peito, os dedos brancos de tanta força. Sérgio jogou o cheque de volta no balcão. O papel deslizou e quase caiu no chão. Você acha que eu sou idiota? Esse cheque não pode ser verdadeiro. Olha para você. Mas é verdadeiro, Rafael conseguiu dizer, a voz trêmula. É? Sérgio ergueu uma sobrancelha. Então me diz, quem te deu isso? E por quê? Rafael hesitou. Um homem, eu ajudei ele. Ajudou. Sérgio cruzou os braços, o sorriso irônico ainda no rosto. Ajudou como? Carregou uma sacola? Lavou um carro? Não foi assim. Então foi como? Rafael olhou para o chão. Ele estava precisando de ajuda, eu fiquei com ele. Ah, que lindo. Sérgio bateu palmas devagar, 3 vezes alto. Alguns clientes riram baixinho. E agora você vem aqui com um cheque de 50 mil reais achando que vou acreditar nessa história? Rafael apertou os lábios. Não respondeu. Sérgio se virou para a atendente ao lado. Cláudia, você acredita nisso? A mulher, uma senhora de cabelos presos num coque, mexeu desconfortável na cadeira. Eu não sei, Sérgio. Pois eu sei. Ele se virou de novo para Rafael, o dedo em riste. Você tem 5 segundos para sair daqui antes que eu chame quem precisa ser chamado. Mas o cheque é de verdade. Rafael ergueu a voz pela primeira vez. 4 segundos. Eu só quero sacar o dinheiro. 3. Rafael deu um passo para trás. Sua respiração estava acelerada. Ele olhou ao redor procurando ajuda. Ninguém se mexeu.
Ninguém falou nada. 2. Por favor. Sérgio estendeu o braço e apertou um botão embaixo do balcão. Um apito curto soou. Segundos depois, um segurança de uniforme cinza surgiu pela porta lateral. Senhor Sérgio! Acompanhe esse jovem até a saída, Sérgio disse, apontando para Rafael sem olhar para ele. Ele está tentando usar um documento que não é dele. Não é verdade, Rafael protestou, a voz falhando. O segurança deu um passo à frente. Vamos, garoto, sem confusão. Rafael pegou o cheque de volta com as mãos trêmulas. Dobrou de qualquer jeito e enfiou no bolso. Suas pernas pareciam pesar toneladas. Ele virou de costas, a cabeça baixa, e começou a andar em direção à porta. Atrás dele, ouviu o riso de Sérgio. Baixo, satisfeito. A porta de vidro se abriu. O calor da rua bateu no rosto de Rafael como um tapa. Ele saiu, o segurança logo atrás, e a porta se fechou com um clique suave. Dentro da agência, os clientes voltaram às suas conversas. Sérgio voltou ao computador, digitando algo com um sorriso no canto da boca. Mas do lado de fora, Rafael ficou parado na calçada. Olhou para o prédio do banco, depois para o cheque no bolso. E pela primeira vez naquele dia, algo mudou no seu olhar. Não era medo, era determinação. Rafael voltou no dia seguinte. Mesma mochila, mesmo tênis surrado. Mas dessa vez, ele entrou com os ombros retos, não hesitou, caminhou direto até o balcão principal. Sérgio estava atendendo uma cliente de salto alto e bolsa de marca. Quando ergueu os olhos e viu Rafael, seu rosto mudou. O sorriso educado desapareceu. Ele interrompeu a conversa no meio. Você, de novo? A cliente virou a cabeça. Outros clientes na fila também olharam. Um senhor de terno ajustou os óculos para ver melhor. 2 mulheres cochicharam entre si. Rafael colocou o cheque no balcão. Eu preciso sacar isso. Sérgio empurrou o papel de volta sem nem tocar. Eu já disse ontem, você não saca nada aqui. O cheque é verdadeiro. E eu sou o Papai Noel. Sérgio virou-se para a cliente ao lado dele, a voz alta, teatral. A senhora está vendo isso? Ele volta, como se eu fosse esquecer. A mulher deu um risinho nervoso e desviou o olhar. Segurou a bolsa com mais força e deu um passo para o lado, se afastando de Rafael. Rafael sentiu o peso dos olhares. Todo mundo estava observando, esperando, julgando. Ele respirou fundo. Eu só quero que alguém verifique. Já verifiquei ontem. Não vou perder meu tempo de novo. Sérgio apontou para a porta. Sai! Agora! Eu não vou sair até alguém olhar direito esse cheque. O tom de Rafael era baixo, mas firme. Firme o suficiente para Sérgio parar de sorrir. A fila inteira parou. Ninguém falava, só observavam. Rafael podia sentir cada par de olhos sobre ele, sobre sua roupa velha, sobre seus dedos sujos de poeira, sobre tudo que ele não tinha. Você está me desafiando? Sérgio inclinou-se sobre o balcão, invadindo o espaço de Rafael. Sabe o que acontece com gente que tenta aplicar golpe em banco? Não é golpe. É o que todos dizem. Sérgio bateu a mão no balcão. O som ecoou pelo salão inteiro. Algumas pessoas deram um pulo. Segurança! O mesmo homem de uniforme cinza apareceu, mais rápido dessa vez, como se estivesse esperando. Esse garoto está se recusando a sair. Se ele não for embora em 10 segundos, acione o supervisor de segurança. Rafael sentiu o coração disparar. Supervisor de segurança. Isso significava escalar o problema. Significava que tudo podia piorar muito mais. Mas ele não se mexeu. Seus dedos apertaram a alça da mochila. As unhas cravaram no tecido velho. Ele podia ouvir sua própria respiração, rápida, irregular. Eu só quero que alguém cheque o documento, ele repetiu, olhando diretamente para Sérgio. Você tem coragem, vou te dar isso. Sérgio cruzou os braços, o olhar glacial. Mas coragem não paga a conta, e não muda o fato de que você não tem nada.
Olha para você, garoto. Olha para essa roupa, esse tênis furado. Você acha mesmo que alguém ia te dar 50 mil reais? As palavras caíram como pedradas. Rafael sentiu o rosto queimar. Alguns clientes balançaram a cabeça concordando em silêncio. Outros desviaram o olhar constrangidos. Mas Rafael não baixou os olhos. Alguém deu. Mentira! Sérgio virou-se para o segurança. Tira ele daqui agora! O segurança deu um passo à frente, a mão já estendida para o ombro de Rafael. Espera! A voz veio de trás do balcão, baixa, mas clara. Todos viraram. Era uma das atendentes, uma moça jovem, de cabelo preso num rabo de cavalo, crachá com o nome Patrícia. Ela estava de pé, as mãos nervosas segurando uma caneta, mas seus olhos estavam fixos no cheque que estava sobre o balcão. Ela tinha visto algo, o nome no canto, a assinatura. Seus olhos arregalaram por uma fração de segundo. Sérgio franziu a testa. O quê? Eu posso checar o cheque, Patrícia disse, a voz hesitante. Só para ter certeza. Não precisa checar nada. Eu já disse que... Mas e se for verdadeiro? Patrícia interrompeu, corando na mesma hora. Quer dizer, a gente tem que verificar, né? É protocolo. Sérgio deu 2 passos na direção dela. Sua voz saiu baixa, mas dura como aço. Patrícia, você trabalha aqui há quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas, Sérgio repetiu, balançando a cabeça. E você acha que sabe mais do que eu? Não, eu só... Você acha que eu não sei identificar uma tentativa de fraude quando vejo uma? Patrícia abaixou a cabeça. Desculpa, Sérgio. Não me desculpa. Me obedece. Ele apontou para a cadeira dela. Senta e não se mete em coisa que não é da sua conta. Patrícia sentou devagar, as mãos tremendo. Sérgio voltou-se para Rafael, o peito estufado. Satisfeito. Até quem quis te ajudar sabe que você está errado. Rafael olhou para Patrícia. Ela estava de cabeça baixa, mordendo o lábio. Depois olhou para Sérgio, para o segurança ao lado, para os clientes que observavam, alguns com pena, outros com desprezo. Ele respirou fundo. Eu volto amanhã, Rafael disse. Sérgio soltou uma gargalhada. Ah, é? E depois de amanhã também? E no outro dia? Garoto, você pode voltar todo dia pelo resto do ano que a resposta vai ser a mesma. Você. Não, saca. Nada. Aqui. Rafael deu um passo para trás, depois outro, mas não correu. Caminhou até a porta com a cabeça erguida, mesmo com as pernas tremendo. Quando ele saiu, Sérgio virou-se para Patrícia. Se você tentar ajudar esse moleque de novo, você vai procurar emprego em outro lugar, entendeu? Patrícia assentiu, sem levantar os olhos. Sérgio voltou ao balcão, ajeitou a gravata e chamou o próximo cliente com um sorriso profissional. Mas do lado de fora, Rafael parou na calçada. Tirou o cheque do bolso e olhou para ele. A assinatura estava lá, clara, impressa no canto, um nome que ele decorou de tanto olhar. Ele dobrou o papel de novo e guardou. Amanhã ele voltaria, e no dia seguinte também, quantas vezes fosse preciso, porque aquele cheque era real. E ele ia provar. Rafael não voltou no 3º dia. Sérgio comemorou internamente. Finalmente o garoto tinha desistido. Tinha entendido o recado. Banco não era lugar para gente como ele. A manhã seguiu tranquila. Clientes entravam e saíam. Transações normais. Nenhum sinal do moleque insistente. Mas na hora do almoço, quando Sérgio estava prestes a sair, a porta da agência se abriu. Rafael entrou. Dessa vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele, caminhava Patrícia, a atendente que tinha tentado ajudá-lo dias atrás. Ela carregava uma pasta com documentos e tinha uma expressão determinada no rosto. Sérgio parou no meio do salão. O que é isso? Patrícia respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas ela se manteve firme. Sérgio, eu preciso processar esse cheque. Nós já conversamos sobre isso. Eu sei, mas eu verifiquei o protocolo.
Ela abriu a pasta, mostrando uma folha impressa. Qualquer cheque apresentado precisa ser verificado no sistema. É obrigatório. Está aqui no manual de procedimentos. Sérgio sentiu uma veia pulsar na testa. Ele deu 2 passos na direção dela, mas Patrícia não recuou. Você está me desafiando na frente de todo mundo? Não. Eu só estou seguindo o regulamento. Um silêncio tenso tomou conta do salão. Outros funcionários pararam o que estavam fazendo. Clientes olhavam entre Sérgio e Patrícia, esperando. Rafael permaneceu calado ao lado dela, segurando o cheque com as 2 mãos. Sérgio cerrou os dentes. Ele sabia que ela estava certa. Tecnicamente, qualquer documento precisava ser verificado, mas admitir isso agora, na frente de todos, depois de ter expulsado o garoto 2 vezes... Tá bom. Ele arrancou o cheque da mão de Rafael. Vamos verificar, mas quando esse cheque der como inválido, você vai se desculpar. Os 2, na frente de todo mundo. Patrícia assentiu. Se der inválido, eu me desculpo. Sérgio caminhou até seu computador com passos pesados. Digitou a senha com força desnecessária. Abriu o sistema de verificação de cheques. Colocou os dados. Número do cheque. Banco emissor. Agência. Clicou em verificar. A tela carregou por 3 segundos que pareceram 3 horas. Então, uma janela verde apareceu. Cheque válido emissor. Henrique Almeida dos Santos, conta empresarial. Nível diamante valor. 50 mil reais. Status ativo. Sérgio piscou. Leu de novo. E de novo. Não era possível. Ele clicou em detalhes da conta. Outra janela se abriu, e o que ele viu o fez engolir seco. A conta tinha um saldo de mais de 2 milhões de reais. Henrique Almeida dos Santos, cliente diamante. Conta empresarial ativa há 15 anos. O cheque era real. Completamente real. Sérgio sentiu o sangue gelar. Ele olhou para Rafael, que o observava em silêncio. Depois para Patrícia, que deu um passo à frente. E então? Ela perguntou, a voz firme. Sérgio não respondeu. Ele estava tentando processar, tentando entender como aquele garoto de roupa velha e tênis surrado tinha um cheque de 50 mil reais de um cliente diamante. O cheque é válido? Patrícia insistiu. É, ele respondeu, a voz saindo baixa, rouca. Então podemos processar o saque? Sérgio apertou os lábios. Ele queria dizer não. Queria encontrar uma brecha, uma desculpa, qualquer coisa, mas não havia nada. O sistema estava claro, verde, aprovado. Eu preciso confirmar uma coisa antes. Sérgio pegou o telefone da mesa. Vou ligar para o titular da conta. Rafael deu um passo à frente. Pode ligar. Havia algo diferente no tom dele. Uma confiança que não estava lá nos dias anteriores. Sérgio discou o número que aparecia no cadastro. Colocou no viva-voz para que todos pudessem ouvir. O telefone tocou 1 vez, 2, 3. Então alguém atendeu. Alô? A voz era masculina, grave, educada. Bom dia, aqui é Sérgio Mendes, gerente da Agência Centro. Estou ligando para confirmar a emissão de um cheque. Que cheque? Um cheque de 50 mil reais, emitido no dia 17 deste mês. Houve uma pausa do outro lado. Sim, eu emiti esse cheque. Sérgio respirou fundo. Senhor, o cheque está sendo apresentado por um jovem. Eu só preciso confirmar que o senhor realmente autorizou. Autorizei. A voz cortou firme, e ele já foi sacar. Ele tentou mais de uma vez, mas eu precisava verificar antes de... Você barrou o saque? Sérgio hesitou. Sentiu o peso da pergunta. Eu estava seguindo o protocolo de segurança. Protocolo. A voz do outro lado ganhou um tom diferente. Frio. Controlado. Me diz uma coisa, Sérgio. Como é esse jovem? Descreve ele para mim. Sérgio olhou para Rafael. Ele é um garoto. Roupa simples, aparência humilde. E por isso você achou que o cheque era falso. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sérgio não soube o que responder.
Esse garoto, a voz continuou cada palavra medida, me ajudou quando eu mais precisei. Eu estava sozinho, passando mal, e ele foi o único que parou. Ficou comigo, não me deixou sozinho até a ajuda chegar. Aquele cheque é o mínimo que eu posso fazer por ele. O silêncio na agência era absoluto. Todos ouviam. Clientes, funcionários, todos. Agora me responde, a voz continuou. Você barrou o saque dele porque estava seguindo o protocolo ou porque você olhou para a roupa dele e decidiu que ele não merecia estar aí? Sérgio abriu a boca. Fechou. Não havia resposta certa. Eu quero, a voz disse, agora com firmeza de aço, que você processe esse cheque agora, imediatamente. E amanhã de manhã eu estarei aí pessoalmente, porque eu preciso ver com meus próprios olhos quem teve coragem de humilhar a pessoa que me salvou. A ligação caiu. O bip ecoou pelo silêncio da agência. Sérgio ficou parado, o telefone ainda na mão, o rosto pálido. Patrícia olhou para ele. Então, vamos processar o saque? Sérgio colocou o telefone de volta no gancho. Seus dedos tremiam. Ele olhou para Rafael, que o observava com uma expressão calma, serena. Processa, ele disse, a voz saindo baixa. Processa o cheque. Patrícia assentiu e levou Rafael até o caixa. Os outros funcionários abriram caminho. Ninguém ria mais. Ninguém olhava com desprezo. Enquanto Patrícia processava o saque, Sérgio voltou para seu balcão. Sentou-se pesadamente na cadeira. E pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Medo de quem chegaria amanhã. Medo de quem exatamente era Henrique Almeida dos Santos. Sérgio não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado no escuro, olhando para o teto, repassando cada palavra da ligação. Estarei aí pessoalmente. A voz fria, a pressão no ar. Quem era Henrique Almeida dos Santos? Ele levantou da cama às 5 da manhã. Tomou banho, vestiu seu melhor terno, fez a barba com cuidado, passou gel no cabelo, tudo perfeito, tudo impecável. Ele precisava causar boa impressão. Chegou à agência 1 hora antes do expediente. O prédio ainda estava vazio, silencioso. Ele sentou-se em sua cadeira e ligou o computador. Digitou o nome no sistema. Henrique Almeida dos Santos. A ficha do cliente se abriu. Sérgio leu e releu. E sentiu o estômago afundar. Henrique não era apenas um cliente diamante. Ele era dono de uma rede de empresas de logística, 3 transportadoras, 2 distribuidoras, contratos com dezenas de companhias por todo o estado. E, mais importante, ele era um dos 5 maiores acionistas da própria rede de bancos. Sérgio sentiu a boca secar. Ele tinha humilhado, expulsado e desacreditado um garoto que havia sido ajudado por um dos donos do banco. Suas mãos tremeram sobre o teclado. Ele fechou a janela. Respirou fundo. Tentou se acalmar. Talvez Henrique só quisesse agradecer ao garoto pessoalmente. Talvez ele nem se importasse tanto com o que tinha acontecido. Talvez Sérgio estivesse exagerando. Talvez. As portas da agência abriram às 9 em ponto. Os funcionários chegaram. Patrícia entrou, cumprimentou todos com um sorriso discreto e foi para seu posto. Ela parecia diferente, mais confiante, como se algo tivesse mudado nela. Sérgio a observou com desconfiança. Ela tinha se virado contra ele, tinha apoiado aquele garoto. Se isso desse errado, ela pagaria também. Os primeiros clientes começaram a chegar. A rotina seguiu normalmente, mas Sérgio não conseguia se concentrar. Seus olhos iam para a porta a cada 5 minutos. 10 horas, nada. 11 horas, nada. Meio-dia, nada. Sérgio começou a relaxar. Talvez Henrique tivesse desistido. Talvez tivesse mais o que fazer do que vir até uma agência por causa de um garoto. Então, às 2 da tarde, um carro parou em frente ao banco. Não era qualquer carro, era uma BMW preta, com vidros escuros e rodas reluzentes. O motorista desceu primeiro, um homem alto de terno cinza. Ele abriu a porta de trás. E
Henrique Almeida dos Santos desceu. Ele tinha por volta de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás. Terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Sérgio. Sapatos de couro brilhando sob o sol. Mas o que mais impressionava era a postura. Ele não caminhava, ele comandava o espaço ao redor. A agência inteira parou. Clientes olharam pela janela. Funcionários se entreolharam. Alguém sussurrou: "Quem é esse?" Henrique entrou pela porta principal. Seus olhos percorreram o salão com calma, analisando, avaliando. Então ele viu Sérgio e caminhou diretamente até ele. Sérgio se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Estendeu a mão, forçando um sorriso. "Senhor Henrique, é uma honra." Henrique não apertou a mão dele, apenas olhou. Um olhar frio, calculado, que parecia atravessar Sérgio e ler cada mentira, cada desculpa que ele estava preparando. "Onde está o garoto?" Henrique perguntou. Voz baixa, mas firme. Sérgio piscou. O garoto? Rafael, o garoto que apresentou meu cheque." "Ah, ele não está aqui, senhor. Ele sacou o dinheiro ontem e foi embora." Henrique assentiu lentamente. "E você é o gerente que o expulsou 2 vezes." Não era uma pergunta. Sérgio sentiu o suor escorrer pelas costas. "Senhor, eu posso explicar." "Explica!" Henrique cruzou os braços. "Estou ouvindo." Todos na agência estavam ouvindo também. Clientes, funcionários, até o segurança parou na porta para observar. Sérgio engoliu seco. Eu estava seguindo o protocolo de segurança. Quando cheques de alto valor são apresentados por pessoas sem conta, é padrão fazer uma verificação mais detalhada." "Você verificou?" Eu ia verificar, mas você verificou ou não?" Sérgio abriu a boca. Fechou. "Não." "Então você não seguiu protocolo nenhum." Henrique inclinou a cabeça. "Você olhou para aquele garoto, viu a roupa dele e decidiu que ele não merecia estar aqui." "Não foi assim." "Foi exatamente assim." A voz de Henrique não subiu um tom. Não precisava. Cada palavra carregava peso suficiente. "Você o humilhou, na frente de todos, chamou segurança, tratou ele como se não tivesse direito de estar ali. E por quê? Porque ele era pobre?" Sérgio sentiu as pernas bambas. "Senhor, eu sinto muito." "Você sente?" Henrique deu um passo à frente. "Você sente porque está com medo de perder o emprego, não porque fez algo errado." Silêncio absoluto. Henrique continuou. "Aquele garoto ficou comigo quando eu estava passando mal. Eu tinha acabado de sair de uma reunião. Senti uma dor no peito. Parei o carro. Não conseguia respirar direito. Estava sozinho." Ele fez uma pausa. Todos ouviam, imóveis. Rafael estava passando na rua. Ele podia ter seguido em frente, podia ter fingido que não viu. Mas ele parou. Me perguntou se eu estava bem. Ligou para a emergência. Ficou do meu lado até a ambulância chegar. Não pediu nada em troca. Henrique olhou ao redor do salão. "Um garoto que você expulsou daqui salvou minha vida. E quando ele veio sacar um cheque de 50 mil reais que eu dei para ele, você tratou como se ele fosse um criminoso." Sérgio abaixou a cabeça. Não tinha o que dizer. "Você sabe quem eu sou?" Henrique perguntou. "Sim, senhor. Eu vi seu cadastro. Então você sabe que eu tenho condições de fazer muita coisa nesse banco." Sérgio assentiu, o coração disparado. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando, pensando. Então ele se virou e caminhou até onde Patrícia estava. Ela se levantou nervosa. "Você foi quem processou o cheque ontem?" ele perguntou. "Sim, senhor," Patrícia respondeu, a voz firme apesar das mãos trêmulas. "Mesmo depois do seu gerente ter proibido?" "Sim, senhor, porque era o certo a fazer." Henrique sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. "Como é seu nome?" "Patrícia." "Patrícia." Ele estendeu a mão. Dessa vez,
para apertar. Obrigado por ter feito o que era certo. Ela apertou a mão dele, surpresa. Henrique se virou de novo para Sérgio. Eu volto amanhã, ele disse. E quando eu voltar, quero conversar com seu superior, com o diretor regional. Você vai estar presente nessa conversa. Sérgio empalideceu. Senhor, por favor, até amanhã. Henrique saiu da agência com a mesma postura com que entrou. Firme, inabalável. O motorista abriu a porta. Ele entrou no carro. E o BMW partiu, deixando para trás um silêncio pesado. Sérgio ficou parado, congelado. Patrícia voltou ao trabalho, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. E todos na agência sabiam. Amanhã algo ia mudar. Na manhã seguinte, Sérgio chegou à agência antes de todos. Não tinha dormido. Tinha passado a noite inteira pensando em desculpas, em argumentos, em formas de se salvar. Mas nada parecia suficiente. Ele sabia o que estava por vir. Às 8 horas, o diretor regional chegou. Marcelo Ribeiro era um homem sério, de óculos de grau e pasta de couro. Ele cumprimentou Sérgio com um aceno seco e foi direto para a sala de reuniões. Henrique Almeida pediu essa reunião pessoalmente, Marcelo disse, tirando os óculos e limpando as lentes. Você sabe por quê? Sérgio engoliu seco. Eu tive um problema com um cliente. Um cliente? Marcelo colocou os óculos de volta. Henrique Almeida é um dos 5 maiores acionistas desta rede. Ele não pede reuniões por problemas com clientes. Ele pede reuniões quando algo muito sério aconteceu. Antes que Sérgio pudesse responder, a porta da agência se abriu. Henrique entrou. E dessa vez, ele não estava sozinho. Rafael caminhava ao lado dele. O garoto estava diferente. Não completamente. Ainda usava roupas simples, tênis gasto, mas havia algo na forma como ele andava. Sem pressa, sem medo. Como se pertencesse àquele lugar tanto quanto qualquer outra pessoa. Henrique o guiou até a sala de reuniões. Marcelo se levantou imediatamente, estendendo a mão. Senhor Henrique, é um prazer. Marcelo. Henrique apertou a mão dele firmemente. Obrigado por vir. Este é Rafael, o garoto de quem eu falei. Marcelo olhou para Rafael, depois para Henrique, tentando entender. Senta, Henrique disse, apontando para as cadeiras. Todos. Eles se sentaram. Sérgio escolheu a cadeira mais distante, mas Henrique apontou para a mais próxima. Aqui. Eu quero que você ouça tudo. Sérgio obedeceu, a garganta apertada. Henrique começou. Há uma semana, eu passei mal enquanto dirigia. Parei o carro numa rua movimentada. Senti dores no peito, falta de ar. Achei que fosse morrer ali. Marcelo ouviu em silêncio, atento. Dezenas de pessoas passaram por mim. Henrique continuou. Carros, pedestres, todo mundo com pressa. Ninguém parou. Até que Rafael apareceu. Ele olhou para o garoto que permanecia quieto, de cabeça baixa. Ele me perguntou se eu estava bem. Viu que não estava. Pegou meu celular e ligou para a emergência. Ficou comigo. Me disse para respirar devagar, para não entrar em pânico, e não saiu do meu lado até a ambulância chegar. Marcelo olhou para Rafael com um respeito novo nos olhos. Quando eu saí do hospital, Henrique disse, eu quis retribuir. Rafael me deu o nome dele, mas não pediu nada, nem um centavo. Então eu decidi dar a ele 50 mil reais, um cheque, para ajudar com o que ele precisasse. Ele fez uma pausa. Seus olhos se voltaram para Sérgio. E quando Rafael veio sacar esse cheque, seu gerente o expulsou. Marcelo virou a cabeça lentamente para Sérgio. Expulsou? Sérgio tentou falar, mas a voz falhou. 2 vezes, Henrique continuou. Na primeira, ele nem verificou o cheque. Apenas olhou para Rafael, viu as roupas dele e decidiu que era falso. Chamou segurança, expulsou na frente de todos. Marcelo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse processando a gravidade da situação. Na segunda vez, Henrique disse, Rafael voltou. Insistiu. E seu gerente não só expulsou de novo, como o tratou ainda pior. Disse, e eu cito,
Banco não é lugar para gente como você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo olhou para Sérgio. Isso é verdade? Sérgio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu estava seguindo o protocolo de segurança. Protocolo, Henrique cortou. Você verificou o cheque antes de expulsar ele? Sérgio hesitou. Não, mas... Então não era protocolo. Era preconceito. A palavra caiu como uma sentença. Marcelo tirou os óculos e esfregou o rosto com as mãos. Quando falou, sua voz estava cansada. Sérgio, você entende a gravidade do que fez? Senhor Marcelo, eu posso explicar. Você humilhou um cliente, na frente de outros clientes, 2 vezes, sem verificar nada. Apenas porque ele não tinha a aparência que você esperava. Sérgio abaixou a cabeça. Marcelo continuou. E pior, você fez isso com alguém que ajudou um dos nossos principais acionistas. Você tem ideia do dano que isso causa à imagem do banco? Sérgio não respondeu. Henrique se inclinou para frente. Eu não vim aqui apenas para reclamar, Marcelo. Eu vim para dizer que confio neste banco há 15 anos. Tenho milhões depositados aqui. Indico para meus parceiros de negócio. Mas se esse é o tratamento que vocês dão para clientes... Ele deixou a frase no ar. Marcelo ergueu a mão. Senhor Henrique, por favor. Isso não reflete os valores da nossa instituição. Eu garanto que medidas serão tomadas. Que medidas? Marcelo olhou para Sérgio. Então de volta para Henrique. Sérgio será afastado imediatamente e passará por um processo de revisão de conduta. Dependendo dos resultados, ele pode ser desligado. Sérgio sentiu o mundo desabar. Senhor Marcelo, por favor. Você teve 2 chances de fazer a coisa certa, Marcelo disse, a voz firme, e escolheu humilhar um garoto. Eu não posso tolerar isso. Henrique assentiu. E quanto à funcionária que ajudou Rafael? Patrícia, certo? Marcelo olhou para ele surpreso. O que sobre ela? Ela desobedeceu ordens do gerente para fazer o que era certo, mesmo sob pressão, mesmo com medo de perder o emprego. Henrique sorriu de leve. Pessoas assim são raras. Marcelo pareceu pensar por um momento. Então assentiu. Vou promovê-la. Ela assume como gerente desta agência a partir de hoje. Sérgio fechou os olhos. Sua carreira destruída. Por uma funcionária nova. Por um garoto pobre. Não. Não por eles. Por ele mesmo. Henrique se levantou. Obrigado, Marcelo. Eu confio que o banco vai tomar as medidas certas. Marcelo também se levantou, estendendo a mão. Conte com isso. Henrique olhou para Rafael. Vem, vamos sair daqui. Mas antes de sair, ele parou na porta e olhou para trás, direto para Sérgio. Você sabe qual foi o seu erro? Henrique perguntou, a voz baixa, mas clara. Não foi duvidar do cheque, foi duvidar da pessoa. Você olhou para Rafael e viu apenas o que ele não tinha. Não viu quem ele era. Sérgio não respondeu. Henrique e Rafael saíram da sala. Marcelo ficou de pé, olhando para Sérgio, com uma expressão que misturava decepção e raiva. Recolha suas coisas, você tem 1 hora. Ele saiu também. E Sérgio ficou sozinho na sala de reuniões. Vazia, silenciosa. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que tinham expulsado um garoto inocente. 2 vezes. Lá fora, ouviu o som da agência funcionando normalmente. Clientes conversando, computadores digitando. Mas para ele, tudo tinha acabado. Sérgio saiu da sala de reuniões com as pernas bambas. O corredor da agência parecia mais longo do que nunca. Cada passo ecoava, cada olhar dos funcionários pesava sobre ele. Eles sabiam. Todos sabiam. Ele passou pela recepção. A atendente desviou o olhar. Passou pelos caixas. Os funcionários pararam de digitar, observando em silêncio. E então ele viu Patrícia. Ela estava de pé ao lado de Marcelo, que falava com ela em tom baixo. Quando Marcelo terminou, ele apertou o ombro dela e saiu. Patrícia ficou ali, processando. Então ela olhou para cima e viu Sérgio.
Por um momento, seus olhos se encontraram. Ela não sorriu, não disse nada, apenas assentiu, uma vez, e voltou ao trabalho. Sérgio sentiu algo se partir dentro dele. Não era raiva, era vergonha. Ele seguiu para sua sala, não era mais sua sala, e começou a recolher suas coisas, canetas, blocos de notas, uma foto emoldurada da formatura, troféus de metas batidas. Tudo foi para dentro de uma caixa de papelão. Enquanto guardava, a porta se abriu. Era um dos funcionários mais antigos, Paulo. Ele ficou parado na entrada, as mãos nos bolsos. Então é verdade, Paulo disse. Sérgio não olhou para ele. Você realmente expulsou aquele garoto 2 vezes. Eu já sei o que eu fiz. Paulo deu um passo para dentro. Sabe, porque durante anos você tratou a gente como se fosse superior, como se só você soubesse das coisas. E agora... Sérgio fechou a caixa com força. E agora o quê? Você veio aqui para me humilhar também? Não. Paulo balançou a cabeça. Eu vim ver se você aprendeu alguma coisa. Sérgio finalmente olhou para ele. Aprender o quê? Que ninguém é melhor que ninguém só porque tem um cargo melhor. Ou porque ganha mais. Ou porque usa terno todo dia. Paulo cruzou os braços. Aquele garoto que você expulsou, ele salvou a vida de um homem. E você o tratou como lixo. As palavras doeram mais do que Sérgio esperava. Paulo continuou. Eu trabalhei com você por 5 anos, e em todos esses anos eu nunca te vi tratar alguém pobre com respeito. Sempre teve um jeito de olhar de cima, de fazer as pessoas se sentirem pequenas. Eu nunca, sempre. Paulo não deixou ele terminar. E hoje você pagou por isso. Silêncio. Sérgio pegou a caixa e a colocou debaixo do braço. Satisfeito? Paulo não respondeu. Apenas saiu da sala, deixando a porta aberta. Sérgio respirou fundo. Ajeitou a gravata, um gesto automático sem sentido agora, e saiu. Quando atravessou o salão principal, todos os olhos estavam nele. Clientes, funcionários, até o segurança, o mesmo que ele tinha chamado para expulsar Rafael. Ninguém disse nada, não precisava. A porta de vidro se abriu automaticamente. O calor da rua bateu no rosto de Sérgio. Ele deu mais um passo e parou. Do outro lado da rua, encostados num poste, estavam Henrique e Rafael. Henrique estava ao telefone, falando baixo. Rafael olhava para o movimento da rua, as mãos nos bolsos. Então Rafael virou a cabeça, e seus olhos encontraram os de Sérgio. Não havia raiva naquele olhar, nem satisfação, nem vingança, apenas compreensão. Como se Rafael soubesse exatamente o que Sérgio estava sentindo, e mesmo assim não sentia pena. Sérgio desviou o olhar primeiro. Apertou a caixa contra o peito e começou a caminhar. Seus passos ecoavam na calçada. O sol estava forte, o trânsito barulhento. Tudo continuava como sempre. Mas para ele tudo tinha mudado. Ele chegou ao estacionamento, colocou a caixa no banco de trás do carro, sentou-se no volante e pela primeira vez em muito tempo, Sérgio chorou. Não de tristeza, não exatamente, mas de raiva, de vergonha, de arrependimento. Ele tinha passado anos construindo uma carreira, subindo de cargo, ganhando respeito, e em uma semana perdeu tudo por causa de um cheque de 50 mil reais. Não por causa do cheque. Por causa da forma como ele tratou quem o apresentou. Sérgio limpou o rosto com as costas da mão, ligou o carro e saiu do estacionamento. Enquanto dirigia, passou novamente em frente à agência. Pela janela, ele viu Patrícia. Ela estava sentada na mesa que antes era dele, conversando com um cliente, sorrindo. Ela merecia aquele lugar mais do que ele jamais mereceu. Sérgio acelerou e seguiu em frente. De volta à agência, Marcelo reuniu todos os funcionários. A partir de hoje, ele anunciou, Patrícia Souza assume como gerente desta unidade. Alguns aplaudiram, outros apenas assentiram. Patrícia ficou de pé, nervosa, mas com um sorriso tímido no rosto. E quero deixar claro,
Marcelo continuou, sua voz firme, que o que aconteceu aqui não é aceitável. Nenhum cliente, independente de aparência, renda ou qualquer outra coisa, deve ser tratado com desrespeito. Se alguém aqui tiver dúvidas sobre isso, pode procurar outro emprego. Silêncio. Entendido? Sim, senhor. Os funcionários responderam em coro. Marcelo assentiu e saiu. Patrícia voltou para sua nova mesa. Sentou-se devagar, ainda processando. Olhou para o computador, para o telefone, para o espaço ao redor. Aquilo era dela agora. Do lado de fora, Henrique guardou o celular no bolso. Olhou para Rafael. Pronto para ir? Rafael assentiu. Pronto. Eles começaram a andar pela calçada. Depois de alguns passos, Rafael olhou para trás, para a agência. Você acha que ele aprendeu alguma coisa? Rafael perguntou baixo. Henrique pensou por um momento. Talvez. Mas não é sobre ele aprender. É sobre ele enfrentar as consequências do que fez. Rafael assentiu lentamente. E você? Henrique perguntou. Aprendeu alguma coisa? Rafael olhou para ele surpreso. Eu? Sim, você passou por isso tudo. Foi expulso, humilhado, duvidado. Como você se sente agora? Rafael pensou. Eu não sei. Eu queria que ele tivesse me ouvido. Só isso. Mas ele nem tentou. E agora que ele pagou por isso, você se sente melhor? Rafael hesitou. Não. Eu me sinto estranho. Tipo, eu não queria que ele perdesse o emprego. Eu só queria sacar meu cheque. Henrique sorriu. E é por isso que você é diferente dele. Rafael não entendeu. Ele olhou para você e viu alguém inferior. Henrique explicou. Você olha para ele e ainda sente compaixão, mesmo depois de tudo. Rafael baixou a cabeça, pensativo. Guarda isso, Henrique disse. Porque é isso que faz de você uma pessoa melhor. Eles continuaram andando lado a lado, enquanto o sol da tarde banhava a cidade. E lá atrás, na agência, a vida seguia. Com uma nova gerente. E uma lição que ninguém esqueceria. 6 meses depois, Rafael desceu do ônibus na mesma rua de sempre. A avenida movimentada, barulhenta, cheia de gente com pressa. Ele ajeitou a mochila, nova, sem rasgos, mas simples, e começou a caminhar. Passou em frente à padaria onde sempre comprava pão. Passou pelo ponto de ônibus onde esperava todo dia. E então parou. Na frente dele, o prédio do banco. A mesma agência. As mesmas portas de vidro. O mesmo logo reluzente. Rafael respirou fundo e entrou. O ar-condicionado gelado bateu no rosto. O salão estava cheio, como sempre. Clientes esperando. Atendentes trabalhando. Ele caminhou até um dos balcões. Não o principal, apenas um comum. A atendente ergueu os olhos e sorriu. Bom dia, como posso ajudar? Rafael tirou um cartão do bolso. Quero depositar um valor. A atendente pegou o cartão, passou no leitor. Quanto? R$ 200. Uma parte do que recebi. Ela digitou no sistema. Pronto. Mais alguma coisa? Não. Obrigado. Rafael guardou o cartão e saiu. Ninguém o expulsou. Ninguém riu. Ninguém duvidou. Ele era apenas mais um cliente. E isso, de alguma forma, era tudo. Na sala da gerência, Patrícia atendia um senhor de idade que tinha dúvidas sobre um empréstimo. Ela explicou com calma, passo a passo. Mostrou os papéis. Respondeu todas as perguntas. Quando o homem saiu, satisfeito, ela voltou para o computador. Seu telefone tocou. Era Marcelo, o diretor regional. Patrícia, bom dia. Queria parabenizar você pelos resultados do trimestre. Sua agência teve o melhor índice de satisfação de clientes da região. Patrícia sorriu. Obrigada, senhor Marcelo. A equipe está fazendo um bom trabalho. Não é só a equipe, é a liderança. Continue assim. A ligação encerrou. Patrícia olhou ao redor. Para os funcionários trabalhando. Para os clientes sendo atendidos com atenção. Aquele era o lugar dela agora. E ela não ia deixar ninguém ser tratado como Rafael foi.
Em Bicita Steuna, visitando no grupo Almeida, Rafael estava na biblioteca da empresa fazendo suas tarefas escolares. Henrique permitia que ele usasse o espaço para estudar. Era silencioso, tinha boa iluminação e internet rápida para pesquisas. Rafael terminava de resolver exercícios de matemática quando Henrique entrou na sala, a pasta debaixo do braço. Rafael, tem um minuto? Claro. Eles foram para a sala de Henrique. Ele fechou a porta e pegou um envelope da gaveta. Isso é para você. Rafael abriu. Dentro, documentos da escola. Ele leu o título. Matrícula confirmada. Colégio Santa Cruz. Ensino médio completo. Ensino completo? Rafael repetiu, olhando para Henrique. Você vai estudar num dos melhores colégios da cidade. Tudo pago. Mensalidade, material, uniforme, transporte. Henrique sorriu. Até a faculdade, se você quiser. Rafael sentiu a garganta apertar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você merece. Henrique estendeu a mão. E se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Rafael apertou a mão dele firme. Obrigado, por tudo. Henrique balançou a cabeça. Eu que agradeço. Você me salvou e me ensinou que valor não está no que a gente tem, está no que a gente faz. Ele fez uma pausa. Agora você caminha sozinho, Rafael. Você tem escola, futuro, oportunidades. O resto é com você. Rafael assentiu, segurando o envelope com cuidado. Yes, Jeeves, mate. Naquela noite, Rafael voltou para a casa de ônibus, sentou perto da janela. Olhou para a cidade passando lá fora. As luzes, o movimento, a vida seguindo. Ele tirou os documentos da escola da mochila. Observou por um momento. Seu nome. A matrícula confirmada. O futuro garantido. Então guardou de volta, fechou o zíper e apoiou a cabeça no vidro. 6 meses atrás, ele tinha sido expulso de um banco por tentar sacar um cheque. Hoje, ele tinha conta. Escola paga, futuro, não porque alguém teve pena, mas porque ele não desistiu e porque fez o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. O ônibus parou. Rafael desceu. Caminhou pela rua escura até sua casa. Abriu a porta. Sua mãe estava na sala, costurando. Chegou, filho? Cheguei. Ela olhou para ele e sorriu. Tá tudo bem? Rafael sorriu de volta. Tá tudo bem. E era verdade. Ele entrou num banco com um cheque. Saiu com algo maior. Respeito. E isso ninguém nunca mais tirou dele. Às vezes, não é o dinheiro que muda uma vida. É a forma como alguém é tratado. O respeito que faltava no começo foi o que sobrou no final. Se essa história te fez refletir, deixa seu like para mostrar que esse tipo de atitude importa. E me conta nos comentários o que mais te marcou nessa história. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que mostram que caráter sempre fala mais alto.